Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? É, Estamos aqui novamente, né? E aí a gente vai dar início a essa unidade 3. O objetivo da nossa unidade 3, né, que a gente chegue ao final, é saber identificar os elementos que formam as palavras e seus processos, beleza? E aí, igual eu sempre falo ao final do vídeo, que vocês consigam rever essa aula várias e várias vezes para que vocês tenham um aprendizado melhor, beleza? Vamos lá? E aí, gente, o que é a formação de palavras, né? A palavra ela apresenta em sua estrutura diferentes elementos, né, que são chamadas as unidades significativas, né, que a gente pode chamar de morfemas ou elementos morfos. Cada um desses elementos de composição mínima e indivisível fornece um significado à palavra formada. E as palavras, né, elas têm dentro de sua estrutura o radical, que é a base da palavra. Nós temos os afixos, as desinências, a vogal temática, a vogal e a consoante de ligação. E os verbos, né? Os verbos eles vão ter umas coisinhas a mais, tá bom? Mas basicamente é isso aqui. Os vocábulos da língua portuguesa são normalmente constituídos de um elemento fundamental básico para a significação, ao qual se dá o nome de radical ou semantema, né? Então, é igual eu falei para vocês, o radical ele vai ser a base da palavra, a base de um verbo também, né? De uma palavra normal ou de um verbo. Esses elementos, né, que vão indicar o gênero, o número, né, as conjugações, o tempo, o modo, a pessoa, nos verbos também, eles podem ser chamados de desinências ou morfemas. E aí também a gente tem essas vogais temáticas, que quando a gente eu trouxe uma palavra aqui para vocês, a gente vai conseguir entender essa divisão, né? O que é o radical, o que é uma vogal temática, o que é uma desinência. Tranquilo? Por exemplo, a palavra menino, menina, né? Qual que é o radical? Qual que é a base dessa palavra? Vai ser o menin. Por que que menin? Porque através dessa base eu posso escrever menina, meninas, menino, meninos, né? Então, através de um radical de uma base, eu consigo constituir outras palavrinhas. E aí, gente, o que que vai ser uma desinência? O que que vai ser o radical? O radical, né? Que a nossa basezinha tá aqui, menin. E as desinências, né? Vai ser o quê? A desinência, ela vai poder marcar o que que é masculino e o que que é feminino, né? Se é uma desinência de número também, né? Se é plural, se é singular, tranquilo? Então, aqui nesse caso da palavra menino, por exemplo, menino, eu vou ter uma desinência de gênero. Por quê? Porque eu posso transformar essa palavra de feminino para masculino ou masculino para feminino. E também eu vou ter uma desinência de número, né? Porque eu posso transformar essas palavras de plural para singular e singular para plural. Tranquilo? E aí, gente, né? Nos nomes, né? Nas palavras comuns, exceto os verbos, a gente vai ter a desinência de gênero e de número, beleza? Já um verbo, né, que é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, eu vou ter as desinências de tempo, uma desinência de modo, beleza? Então, como assim, professora? Vamos lá. O verbo conjugado aqui que a gente tem é amássemos, né? O radical vai ser ama, né? A base da palavra. Por que que o a é uma vogal temática? Lembra lá, gente, que os verbos eles têm primeira, segunda e terceira conjugação. Se os verbos são da primeira conjugação, ou seja, terminam em AR, sempre a vogal temática vai ser o A. Se os verbos terminam em ER, né, escrever, beber, comer, vai ser o Ezinho, é a vogal temática. Se os verbos terminarem em IR, né, partir, pode ser? Termina em IR, a vogal temática vai ser o Izinho. Beleza? É um I bonitinho, tá, gente? Não é igual o meu, não. E a desinência, esse C, né? Nesse caso, vai ser uma desinência de modo, né? Se ele amasse, né? Tá, desinência de modo. E aqui o mos vai ser uma desinência de número.
número pessoa, né, que a gente fala, não é só número, de número pessoa. O que é a desinência de número pessoa? Vocês lembram que quando a gente conjuga o verbo, a gente conjuga primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Então, vai ser nesse sentido, tá bom? Amássemos, né? Vai estar na primeira pessoa do plural, nós, né? Se nós amássemos. Então, aqui vai ser a desinência número, eita, que é um N, tá, gente? Pessoa. Ótimo. Beleza? Então, vamos lá. Examinemos essas duas séries de palavras. Ó. Terra, terras, terroso, terreiro, desterrar. Novo, nova, novinho, novamente, renovamos. A gente vai ter que identificar nesse caso aí, gente, qual que é a base da palavra, qual que é o radical dessa palavra. Vamos lá. Cadê meu marca-texto? Terra é o ter, né? Terras, o ter também, né? Que é a base. Terroso, ter, né? Por que a gente chama a base da palavra vai ser só ter? Porque o T-E-R-R está sendo base, né? Ele está presente em todos esse grupo de palavras, beleza? Terreiro, né? T-E-R-R. Desterrar também o T-E-R-R, beleza? Então, gente, tudo aquilo que é a base da palavra, né? Todo aquele radical que eu pego, eu consigo construir outras palavras, né? Juntando os morfemas, né? Que a gente fala, que são aquelas pequenas letrinhas ou pequenas outras palavras que a gente junta com esse radical, a gente transforma em outras palavras, vai ser o radical da palavra, beleza? Novo. 9. O que vai ser 9? Vocês percebem que aqui, até 9, né? N-O-V, eu consigo juntar com outra letrinha e pode ser novo ou nova. Beleza? Então, quando tiver a possibilidade de trocar, né? De até aquela partezinha, né? Juntando com outra coisa, eu consigo formar outra palavra. Então, a gente chega naquele limite, né? Do radical. Novinho, 9 também. Novamente, 9 também. Renovamos, 9 também. Beleza? O radical, como eu falei para vocês, é sempre a base da palavra, né? É o radical que irmana as palavras da mesma família e lhes dá uma base comum de significação, né? As outras formas resultam da ligação ao radical de certos elementos que, como veremos, podem ser uma desinência de gênero e número, né? O número pessoa, de tempo, de modo, um afixo ou uma vogal temática. As desinências, elas vão ter um valor gramatical. Como assim? Quando eu vou falar sobre nomes, né, que são aquelas palavrinhas normais, né, que não vão indicar nem ação, estado ou fenômeno da natureza, eu vou ter essa desinência de gênero e número, ou seja, gênero feminino e masculino, e número singular e plural. Já nas desinências dos verbos, né, quando eu falo do número, da desinência de número e pessoa dentro dos verbos, essa questão de primeira pessoa do plural, né, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, beleza? O que são os afixos? Os afixos são elementos que se agregam ao radical para modificar-lhe o significado. Os afixos que se antepõem ao radical chamam-se prefixos, ou seja, tudo aquilo, né? Eu estou com a base da palavra e tudo que vem antes dessa base são chamados de prefixos. Tudo que vem após essa base são os sufixos, beleza? Gente, vamos tentar entender o que é vogal temático. Olha só, nós temos aí a palavra, o radical, né? 9. A desinência número pessoa, o mos, e o prefixo re. Então, renovamos, né? Pode ser assim. Falta identificarmos apenas a vogal temática. Como assim, professora? Se o radical é 9. Aqui. A desinência, né? Número pessoa, né? Se é primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. O re é o prefixo. Então, renovamos. Tá faltando o a. Então, gente, se fosse assim, professora, como é que eu vou saber identificar o que é vogal temática e o que não é? Eu vou sempre tirar o radical,
os afixos, né, que sejam um sufixo ou um prefixo, e as outras desinências, né, que pode ser a desinência de número, pessoa, ou a desinência só de número, né, que pode ser o singular e plural. Aquela letrinha, né, que ficar entre o radical e a desinência, ou entre o radical e o sufixo, ela vai ser a vogal temática, beleza? E o radical, quando ele é acrescido de uma vogal temática, isto é, pronto para receber uma desinência ou um sufixo, a gente chama de tema. Então, qual que é o nome dessa junção de radical mais vogal temática? A gente chama de tema. Vogal e consoante de ligação. Para que elas vão servir? A gente tem um prefixo radical, a gente tem um radical e um sufixo. E aí, se a gente juntar, por exemplo, a palavra gás e a palavra metro, vai ficar gás metro? Não, eu vou precisar de uma vogal de ligação para ficar no meio dessa palavra aqui, ó. Gás mais metro. Eu vou precisar de alguma coisa aqui no meio para dar sentido, porque a palavra, por exemplo, gás metro não existe. Então, gasômetro, né? Que a gente juntando gás e metro vai virar gasômetro. E qual vai ser o nome desse Ozinho? Vogal de ligação. Por quê? Porque ele está ligando uma palavra a outra, né? Ou um radical a um prefixo para juntar uma palavra só, beleza? Vamos lá. Esses sons empregados para tornar a pronúncia da palavra mais fácil ou eufônica denomina-se vogais ou consoantes de ligação. E aí também existem, né, elementos que servem para formar novas palavras. Se eu tenho uma vogal ou uma consoante de ligação para ligar palavrinhas, né, para dar um som melhor a essas palavras, eu vou ter alguns elementos que vou juntar com o radical e eu vou formar outras palavras, sendo eles os prefixos ou os sufixos. Isso aqui é bem tranquilo. E aí, existe uma coisa chamada processo de formação de palavras, né? Eu vou formar novas palavras e eu também tenho um processo de derivação, ou seja, como assim derivação? Derivação é uma coisa que se originou de algo primitivo, beleza? Então, quando a gente usa o radical com um prefixo para formar uma palavra, a gente vai chamar de prefixal. Beleza? Prefixal ou prefixação. Por exemplo, a palavra desleal. Leal vai ser o meu radical. E o des é uma morfemia, né? Uma unidade de elementos, né? De letras, que vai ficar antes do radical. Então, se eu adicionei, né, um prefixo antes do meu radical, o nome desse processo de derivação vai ser prefixal ou prefixação. E o que é o sufixal? É o contrário. Eu tenho a base aqui, né, o radical, leal, desculpa. E aí eu adicionei um sufixo, o sufixo dade, né? Então, se eu peguei o radical e adicionei um sufixo, ou seja, alguma coisa após esse radical, o nome desse processo de derivação vai ser sufixal ou sufixação, beleza? E aí, gente, também existe outro processo que eu vou ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra. E qual vai ser o nome desse processo de derivação? Vai ser um processo de derivação prefixal e sufixal. Ó, eu tenho aqui a base leal. Eu adicionei um prefixo des e adicionei um sufixo dade. Então, eu tenho um prefixo e um sufixo juntamente com o meu radical. Se uma palavra é formada por um prefixo e um sufixo, o nome vai ser prefixal e sufixal. O que é a derivação parasintética? A derivação parasintética, eu vou ter um prefixo e um sufixo, mas como que eu vou saber diferenciar a prefixal e sufixal ao mesmo tempo, né, da derivação parasintética? As duas têm sufixo, né, tem um sufixo e um prefixo. Mas quando eu tiro, gente, o prefixo e fica sem sentido, ou eu tiro o sufixo e vai ficar sem sentido a palavra, ela vai ser derivação parasintética. Lembra lá da palavra deslealdade. Se eu tirar o prefixo des, vai ficar lealdade. Então, é uma palavra que existe, né? Fica com sentido. E vamos pegar de novo a palavra deslealdade, eu tiro o dade, vai ficar desleal. Então, tem sentido, beleza? Mas, por exemplo,
lá na derivação parassintética, eu tenho um prefixo e um sufixo. Por exemplo, a palavra envelhecer. O radical é velhi, né? Aí eu vou ter aqui um prefixo e eu vou ter também um sufixo. Existe a palavra velhecer? Não. Existe a palavra envelhe? Também não. Então, vocês percebem que se eu tirar o prefixo ou tirar o sufixo, a palavra fica sem sentido. Já na prefixal e sufixal, que ocorre ao mesmo tempo, se eu tirar o prefixo, fica com sentido, e se eu tirar o sufixo, fica com sentido. Beleza? Então, essa é a diferença, né? Prefixal e sufixal, eu tiro o prefixo ou sufixo, tem sentido. Na parassintética, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não existe. O que é a derivação regressiva? Ou deverbal, né? Que normalmente a gente usa para lembrar porque que ela é regressiva. Quando existe um verbo e através desse verbo eu formei um substantivo. Por exemplo, lutar. Lutar é o verbo, mas eu posso transformar por a luta. O verbo combater, né? Eu transformei para o combate. Chorar, né? Eu transformei para o substantivo choro. Também tem comprar, eu transformei para o substantivo a compra, né? Então, sempre quando eu pego, né? É como se eu tivesse o verbo principal ali, né? Uma palavra primitiva, o verbo fosse primitivo, e através dele eu consigo formar um substantivo. Então, essa derivação, né? Essa troca, essa mudança, essa variação virou um substantivo, vai ser uma derivação regressiva ou deverbal. E o que é uma derivação imprópria? É quando uma palavra ela vai mudar de classe gramatical. Como assim, professora? Os verbos passam a ser substantivos, os adjetivos passam a ser substantivos, nomes comuns passam a ser próprios e assim por diante. Por exemplo, o fumar prejudica a saúde. Se eu falasse assim, fumar prejudica a saúde, né, eu estaria dizendo que fumar seria um verbo, ou seja, praticar a ação de fumar prejudica a saúde. Mas quando eu acrescento o ozinho, né, que a gente fala que é o determinante, o artigo, quando eu acrescento esse ozinho, né, esse determinante a um verbo, esse verbo vai se tornar um substantivo, beleza? É como se virasse um nome. Por exemplo, não conhecíamos o falecido. Falecido, né, se a gente for ver como é que ele é primeiramente, né, primitivamente, ele é o particípio do verbo falecer. Nesse caso, ele virou um substantivo por quê? Não conhecemos o falecido, né? Eu dei um nome a alguém que morreu, beleza? Por exemplo, procure o senhor Leitão. Leitão é aquele porquinho, né? Porquinho não, porcão, né? E aí, gente, a palavra comum, né? O substantivo comum, eu vou comprar um leitão ali no mercado, na feira, né? Vou comprar um leitão. E era um substantivo comum. Só que por que ele virou próprio? Porque é o nome de algum senhor. Vou procurar o advogado do senhor Leitão. Então, transformei, né? De um substantivo comum, que era o nome de um porco, né? Qualquer, de um leitão, né? E aí eu transformei para o nome de alguém. Então, saiu de substantivo comum para próprio. Então, por isso que existe essa questão da derivação imprópria, né? São as palavras que elas mudam de classes gramaticais. E aí, se existem os processos de derivação, né? Ou seja, de um radical eu consigo ter os afixos, os prefixos, os sufixos, né? Para formar essas palavras, eu também vou ter o processo de composição. O que é composição? É quando eu tenho duas palavras já que estão formadas e vai virar uma apenas. E aí a gente vai ter dois tipos de processo de composição. Eu vou ter o processo de justaposição e de aglutinação. O que é justaposição? Eu vou juntar duas palavrinhas sem que elas percam letras ou sem que elas percam som. Normalmente a gente vai identificar pelo som. Por exemplo, quando eu pego a palavra couve-flor, eu tenho duas palavras, não tenho? A palavra couve e a palavra flor. Juntei as duas, perdeu o som, gente? De jeito nenhum. Couve mais flor virou couve-flor. Não perdeu nenhum som. Por exemplo, a palavra passatempo, né? Eu peguei o verbo passa e o substantivo tempo, passa, mais tempo, passa tempo. Não perdi nenhum som, né? Das letras. Por exemplo, a palavra girassol. Peguei o verbo girar, né? Gira, mais sol, girassol.
Ah, professora, a senhora acrescentou um Szinho. A gente acrescenta o S para que não mude o som, né? Porque o S, por exemplo, em sol, né? O S, quando ele inicia palavras, ele vai ter o som do S, né? E aí o SS também vai ter o som do S, o sol, né? Girassol. Então eu não perdi som. E o que é aglutinação? Aglutinação é o contrário. É quando eu pego duas palavrinhas e eles vão perder fonemas, né? Vão perder sons. E podem também perder palavrinhas para que o som seja modificado. Por exemplo, quando eu pego a palavra fidalgo, eu junto a palavra filho, mais a preposição de, mais o pronomezinho algo, né? Ou seja, filho de algo, fidalgo, né? Eu não vou dizer assim, nossa, aquele filho de algo. Não, eu digo fidalgo, né? Então, vocês percebem que eu perdi o som, né? E perdi algumas letrinhas. Por exemplo, a palavra petróleo. Eu juntei a palavra pedra mais óleo. Existe, vou comprar um barril de pedra-óleo? Não, eu vou comprar um barril de petróleo. Então, vocês percebem que eu perdi o som, né? Eu modifiquei o som. Ou seja, justa posição, eu junto duas palavras e não modifico o som. Aglutinação, eu junto duas ou três palavras, né? Quantas vocês acharem que pode juntar. E vai perder o som, ou seja, o fonema. Tem uma observação aqui, gente. Hibridismo, o que é o hibridismo? É quando eu junto elementos mórficos de origens diferentes. Como assim? Eu pego elementos de outras línguas, pode ser a língua grega, a língua francesa, a língua inglesa, e vou juntar esses elementos diferentes, vai formar uma palavra só. Por exemplo, a palavra televisão. Tele vem do grego, né? Ou seja, eu peguei um elemento lá da língua grega, né? E visão vem da língua latina, né? Do latim. Então, eu juntei um elemento grego, mais um elemento latim e virou a palavra televisão. Ou seja, o hibridismo é isso, né? Quando eu junto elementos de línguas diferentes e vai formar uma palavrinha que a gente usa aqui. Existem outros tipos de formações de palavras, né? Os principais é ali a aglutinação e a justaposição, mas tem outros que também eles podem ser considerados, né, os processos de formação de palavras. Eu tenho a onomatopeia. Lembra lá da onomatopeia, gente, quando a gente era criança e a gente lia aqueles gibis e aí usava muito, como não dava pra gente assistir, né, a gente lia os sons, né? Por exemplo, quando um personagem estava dormindo, ficava aquele Zzinho, né? Em cima assim, da cabeça da pessoa, dentro do balãozinho. Então, significava que a pessoa estava dormindo, né? Por exemplo, o Paul, né? Explodir alguma coisa ali no gibi, na historinha do gibi. Paul era como significasse que a bomba estava fazendo aquele barulho, né? Também tem a questão do barulhinho do relógio, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, a gente acha, né? A gente disse que o relógio fazia tic-tac, né? Faz tic-tac. Então, todos esses barulhos, né? A formação de palavras que sugere ruídos, barulhos e sons de animais. Então, todos esses barulhos, né? Que a gente consegue escrever, né? Entre aspas, vão ser as onomatopeias. Sigla. Todo mundo já sabe o que é sigla, né? É quando a gente suprime uma palavra, né? Ou a gente pega as iniciais dessa palavra para formar uma só. Quando eu falo assim, IPVA, eu tenho que falar imposto e blá, 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 blá. Não, eu só digo, eu vou pagar o meu IPVA, vou pagar o IPTU. É como se essas siglas tivessem já se tornado palavras. Por exemplo, a palavra ONU, né? A sigla ONU, Organização das Nações Unidas. A gente não fala Organização das Nações Unidas, a gente só fala ONU, né? INSS, né? Tem também o IR, porque é Imposto de Renda sobre IRF, né? Que é o Imposto de Renda. Então, assim, tem muitas siglas que elas viraram pra gente como se fossem palavras, né? Redução ou abreviação. A redução é quando eu pego apenas uma parte de uma palavra e vou usá-la. Por exemplo, normalmente a gente não fala assim, vou assistir televisão. Eu só falava assistir TV. E quando a gente escreve mais suprimida, a gente só coloca o T e o V, né? Eu vou usar o telefone. Normalmente a gente usa a palavra fone, né? É igual motocicleta, né? A gente fala moto. Fotografia, a gente fala foto. Então, essa questão de reduzir, né? Usar uma parte da palavra só para se referir a ela.
Estrangeirismo é quando a gente usa palavras, palavras mesmo, não só elementos. A gente usa palavras de outra língua na nossa língua. Por exemplo, a palavra shampoo veio da língua inglesa, né? Só que aqui a gente pegou e aportuguesou essa palavra, né? Por exemplo, a palavra balé veio da língua francesa, abajur, boate, garçom. Então, todas essas palavras que a gente pegou de outras línguas, né? Vira o estrangeirismo. Também tem o show, né? Shopping, airbag, personal trainer, make-off. Então, assim, tem muita coisa que a gente pegou muito da língua inglesa e da língua francesa. O hibridismo, né? Igual eu falei para vocês, é quando eu tenho essa junção de elementos, né? Dois elementos de línguas diferentes da nossa e eu vou formar uma palavra. Gente, para terminar, nós temos os neologismos. Neo vem de novo, né? Da palavra novo. Então, tudo aquilo que é novo, ou seja, todas aquelas palavras novas, né? Por exemplo, a gente pensa nas gírias, né? São palavras que a gente cria e usa no dia a dia. Eu trouxe aí a palavra, por exemplo, figura. Figura, eu posso chamar uma gravura e também posso falar, o fulano é uma figura, uma figuraça. Beleza? Então, todas aquelas palavras que a gente cria, né? Essas expressões, né, as palavras que a gente cria no dia a dia para a gente usar para comunicação, nós vamos chamar de neologismos, beleza? Gente, assista essa aula quantas vezes vocês quiserem, beleza? E assim, eu acho essa questão de processo de formação de palavras a parte mais fácil, essa questão de o que é derivação, né? Derivação prefixal, sufixal, parassintética e também a questão da formação das palavras. Mas a questão da estrutura das palavras, vocês podem até ter um pouquinho de dificuldade. Mas a gente assistindo novamente, lendo os exercícios, fazendo os exercícios, assistindo outras aulas, a gente consegue pegar bem essa questão da estrutura e formação de palavras. Beleza? Gente, qualquer coisa, viu? Podem lá assistir essa aula novamente. E também, igual eu falei para vocês, procurem também outras formas para vocês estudarem, tá bom? Até mais, gente. Bons estudos!